É o seguinte, pessoal. Um Capsul estava lá no Irmãos Dias Podcast e eles não se conformam. Nem ele, nem a Carol Dias se conforma do sucesso do Lula com o Trump. Essa é velha, mas o assunto ainda tá rendendo. Foi a intenção do... Porque eu fico me perguntando, eu sou igual a você também, eu tento encaixar as pecinhas. Uhum. Porque ele chamou lá o Lula e tudo ele elogia, né? Ele elogia, daqui a pouco ele briga, daqui a pouco ele elogia, ele briga e tal. Ele chamou o Lula lá. Sim. E, assim, eu não entendi. O que eu acho é que ele tá querendo de todo jeito, vamos falar a palavra recriminar, né? Que eu não tô achando outra palavra agora. O PCC, né? Sim, o narcotráfico. isso. E o Lula foi lá pra quê, afinal de contas? Isso é uma incógnita, né? O Lula disse que foi lá discutir... O Lula foi lá pra quê, afinal de contas? Isso é uma incógnita, né? Isso é uma incógnita, né? Isso é uma incógnita. Tem até novo pra vocês ouvirem que isso é uma incógnita. Veja, claramente a galera que é liberal, e no caso esse senhor aí, que se autodenomina como Ancapsul, né? Ancapsul, não consegue entender o sucesso do Lula. Não é nem, eu não sei se ele não consegue entender ou não consegue aceitar, né? Porque qual é o esperado? É que o esperado por eles, né? É que o Lula vá lá em Washington e o Trump humilhe ele, como humilhou com Zelensky, como humilhou outras pessoas, né? O Zelensky foi humilhado lá, né? Outras figuras também. Aí o Trump fala grosso, quando chega lá é sorrisinho, hahaha. E eles esperam que seja diferente. Só o iniciozinho você vê, não sei, é uma incógnita e tal. Não, mas e o PCC? Aí chegou lá, não teve conversa sobre crime organizado. E o pessoal tá desesperado. É um inconformismo. Inconformismo real. Lula disse que foi lá discutir com o Trump, coisa e tal, mas isso foi o que o Lula disse. O Lula evitou dar uma coletiva de imprensa na Casa Branca, porque se ele desse uma coletiva de imprensa na Casa Branca, o Trump ia estar do lado dele. Então ele não poderia falar qualquer coisa, ele teria que falar o que ele realmente conversou com o Trump. Então ele não quis. Aí ele foi lá pra embaixada pra falar. Mas aí a questão, né, cara? A outra reunião que ele teve foi aberta. Não é como se ele quisesse, né? E ele não quis, vamos supor, pra não passar vergonha. Vamos lembrar da imagem anterior? Quando vocês botam aqui Lula e Trump reunião, aí tem uma reunião mais antiga, né? Que não é a atual. Aí a gente clica aqui pra abrir e a gente vê... Tá, diminuir aqui, gente. Sim, a gente vê isso aqui, ó. Foi ao vivo, todo mundo lá, o Trump sorrindo, sabe? Não foi a de agora, tá? Mas aí ele fala, né, como se o Lula tivesse querendo evitar uma reunião presencial, mas não foi o caso. Não foi o caso. Não teve uma reunião assim porque por algum motivo. Mas antes teve, entendeu? O Lula não estava, quando ele fala como se o Lula quis evitar passar vergonha. Não foi o que aconteceu. Falar para os jornalistas da embaixada e falou um monte de coisa lá, mas a gente não sabe se aquilo é verdade. E eu não sei, tá? Eu tenho pra mim... A gente não sabe se aquilo é verdade. O Trump desmentiu? Não. O Trump não desmentiu. Se o Lula tivesse falado alguma coisa que fosse mentira, vocês acham que o Trump ia deixar? Ou ia dizer, não, esse cara tá doido, eu nunca falei isso. É assim, a galera fica que nem barata tonta. É porque, assim, não consegue aceitar que o Lula é um grande estadista. Um grande estadista. Não é aquele lixo que tá preso do Bolsonaro, que ia pra lá pra ficar falando I love you, Trump. Não era aquele bosta do Bolsonaro que ia lá pra um evento internacional e ao invés de conversar com os grandes líderes mundiais, ele ia conversar com o garçom. A gente não tá falando desse cara. Porque na época que era o Bolsonaro, ninguém queria conversar com ele, né? E até porque ele nem tinha assunto, sabe? Que a questão principal que o Lula foi resolver lá foi a encrenca do Joesley Batista. O Joesley Batista da JBS está sofrendo uma investigação por cartel lá nos Estados Unidos, né? As 4 grandes empresas de carne lá dos Estados Unidos estão sofrendo uma investigação de cartel. E é possível que o Joesley Batista tenha arrumado essa reunião do Lula com o Trump para tentar ver se revertia essa coisa, se mudava alguma coisa. Eu não sei, eu tenho essa impressão, mas eu... Sim, claro. Um encontro entre 2 estadistas foi porque o Joesley Batista disse: Trump, eu preciso que você fale com o Lula para resolver esse meu problema da carne. Aí o Trump, ok, Joesley. Tudo bem, Joesley Batista. Vou ligar pro Lula e aí eu marco um encontro. Claríssimo que foi assim, né? Claríssimo que foi assim. Foi para discutir terras raras? Não. Foi para discutir crime organizado? Não. Foi pra discutir qualquer coisa geopolítica? Não. Foi porque o Joesley Batista ligou pro Trump e disse: Trump,
É agora ou nunca. Aí o Trump, ok, my friend, foi lá. Faz total sentido. Informação eu não tenho, né? E aparentemente não mudou nada. Eu acho que o Lula não... que seja lá o que for que o Lula queria, ele não conseguiu. Porque se você vê a cara do Lula na entrevista de imprensa lá na embaixada, né? Ele tava com uma cara bem fechada, assim, uma cara bem triste, assim, coisa... Olha a cara triste do Lula aqui com o Trump. Realmente, a cara muito fechada, né? Olha o sorrisão do Trump. Não, realmente, né? Com esse sorrisão do Trump e esse sorrisão do Lula, com certeza deu muito errado. E esse aperto de mão aqui e o sorrisão do Trump com o Lula? Putz, grila, agora acabou pro Lula. Não, pera aí, mas tá ruim. Mas dá pra ver o sorrisão. E esse aqui, ó. Esse aqui é antigo, não vale. E esse aqui, ó. Olha só, o Trump. É Lula, não sei o que, pegando na mão e o Lula rindo. Não, realmente, pegar essa aqui, no tapete vermelho, né? Recebendo com o tapete vermelho. Pega essa. O Trump aqui tá rindo tanto que os dentes já caem. E pega essa. Não, realmente o Ancapsa tem razão. O Lula tava muito triste. Já era. Acabou pro beta. It's over. E tal. Então, assim, eu acho que ele não conseguiu o que ele queria, não. Mas, enfim. Vamos tem ver. Tem uma passagem do Lula, não que eu tô rindo dele, porque eu também não sei falar inglês, mas assim, que ele fala, o pessoal põe no ouvido dele e fala, peraí, agora vocês também querem que eu entenda inglês? Também não, né, gente? Peraí, né? E na hora eu achei engraçado. Não entende nem português, pô. Nem português eu falei, mas aí tudo bem, porque eu tô aqui brincando, mas eu também sei nada. Se botasse lá o Trump falar comigo, ia ficar igual, ia ficar não entender nada. Pois é, até porque o presidente que tanto a Carol quanto o Ancapson gostariam de votar, que é o Bolsonaro, também não sabe falar inglês, né? Se for querer tirar o cara pra bosta por causa disso, também não sabe, né? E como ela mesmo disse, ela também não sabe, né? Então, a Ancapson eu não sei, mas assim, não saber inglês não é demérito pra ninguém, né? Saber inglês não coloca você num patamar de pessoa evoluída e inteligente. E aí a gente, assim, qual é o fim que a gente pode esperar disso tudo, né? Do Trump, qual é o final que a gente pode esperar disso, Peter? Pois é, eu acho que o grande ponto de inflexão vai ser agora as eleições de midterm lá nos Estados Unidos, tá? Eu acho que isso vai ser uma coisa decisiva com relação à política do Trump de forma geral. Porque o Trump hoje ele tem a Câmara e o Senado lá nos Estados Unidos, então ele tem um poder muito grande. Mas tudo leva a crer que nessa eleição que vai ter agora, essa eleição que tem agora é só para deputados e senadores, né? Então o Trump continua presidente, mas ele pode ser que ele perca a maioria na Câmara e no Senado. Assim, os pessimistas acham que ele vai perder as duas. Vai ficar com Senado e Câmara democrata. Os otimistas, os republicanos otimistas, acham que ele vai manter os dois. Vai manter a Câmara e vai manter o Senado. É meio a meio, né? Aí, ó, vai acontecer o quê? 50% de chance, segundo a cápsula, né? 50% de chance de dar democrata e 50% de chance de dar republicano. É uma baita análise política. É uma baita análise, né? Meio a meio. E aí a Carol, vixe. Tudo bem. Então, tá ótimo, é ótimo. Respondeu muito bem, né? Sendo que eu não entendi, porque a pergunta é, e o que é que tem a ver, o que é que a gente pode esperar aí de Lula e Trump? Aí ele respondeu, né? Não, porque tudo vai depender se o Trump ganha as eleições agora ou não. Como assim? Então quer dizer que se o Trump ganhar, pode acontecer uma coisa na relação. E se perder outra, não... Essa análise aí que é meio a meio, é uma baita análise, né? Eu gostei. Eu acho que eu vou ficar no meio do caminho. Eu acho que ele perde a Câmara, mas mantém o Senado. E dependendo de como é que for esse resultado, eu acredito que a política do Trump vai ter que mudar. Se ele não tiver mais o controle da Câmara e do Senado, ele vai ter que certamente se conter um pouco mais nessa história toda, né? Além disso, ele sabe que em 2028 ele não pode se candidatar mais. Então é meio que final da festa para ele. Ele tem 2 anos aí, né? 2027, 2028 e acabou. Ele não pode se reeleger mais. E como é que vai ser o Trump nesse momento, eu não sei. Eu espero que ele consiga concluir a guerra do Irã, trazer o Irã de volta à normalidade. Eu acho que ele tem condições para isso, né? Tanto econômicas quanto militares para fazer essa coisa. Sim, aí trazer o Irã pra normalidade, né? Explodiu lá o Ali Khamenei, matou o cara, assassinou o cara. Aí agora, por causa da merda que ele tá fazendo, bloqueou o Estreito de Hormuz. Aí fica bloqueia, desbloqueia, bloqueia, desbloqueia. Foi pra casa do caralho o barril do petróleo. Inclusive, vamos ver quanto é que tá hoje. Hoje tá até que baixo, hein? Tá 100. Olha, tá baixo. Baixo porque tava, né? Porque teve um dia desse que eu fui olhar, tava 111, pô. 111. Quando começou a guerra, tava em 70 mais ou menos, sabe? Tava em 70.
se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Segundo aqui, fontes que ele puxa do BBC, tava entre 70 e 72 dólares. E hoje tá em 100, né? Aumentou pra caramba e já tava alto, né? Já tava aumentando, tava em 70, né? Mas pro Ancapsu, isso aí é uma virtude do Trump, né? Inclusive por causa da guerra, o Trump tá derretendo, né? Se a gente for pegar dados de popularidade, o Trump tá derretendo lá nos Estados Unidos, principalmente por causa da guerra do Irã. O Trump que criou essa guerra pra fugir do Epstein Fire, né? Lá dos arquivos do Epstein, que descobriram que o Trump supostamente é pedo. Aí ele começou a fazer essa guerra, matou Ali Khamenei, jurando que matando o grande líder de lá, o líder supremo, ia acabar, mas não acabou, botou o filho e continua lá. O Trump tá sendo humilhado na guerra do Irã. O Trump simplesmente tá sendo humilhado. É ridículo alguém dizer o contrário. É ridículo. O Trump não invadiu por terra ainda porque ele não é louco o suficiente, porque sabe que vai perder a guerra se botar pra dentro lá do Irã. Então, simplesmente não, tá? Simplesmente não. Mas é mais uma expectativa minha do que algo que realmente aconteça, algo que realmente vá melhorar, né? O que eu acho que vai acontecer, né? Vamos aguardar pra ver como é que tem resolve que aguardar isso. os próximos capítulos. E aqui no Brasil, se a gente for falar e voltar no assunto, temos que esperar também aí as eleições, a véspera, que os debates também que são muito importantes. Lógico. Desculpa, Peter. E essa questão do Bolsonaro, que ele tá na prisão na casa dele, né? Isso, prisão domiciliar, isso. E eu até acho que a Michelle, assim, isso é um achismo, foi educada com o Alexandre de Moraes porque ela também sabe jogar, né? Ela sabe que o Alexandre de Moraes tem influência total. Lógico, exato. Ali na questão do Bolsonaro, de saúde. Ela não vai ser uma... Lógico. Fora ela ser cristã, e ela é mesmo, porque pessoas que conhecem ela, que eu conheço, realmente ela é cristã. Não é que ela inventa, que a história... Não, ela é. Sim. Então, eu acho que ela tem isso, e ela também teve o pensamento assim, gente, eu não posso ir mal contra um cara que foi graças a ela que o Alexandre de Moraes teve uma mudança ali, né, de ideia, isso. E ser grosseira, porque senão posso sobrar pro Bolsonaro. Exato, pô, um absurdo isso, né? Eu critiquei muito o pessoal que ficou exigindo dela, não, que ela tinha que ter fingido que não viu o cara. Pô, e se amanhã ela precisar de uma cirurgia, o Bolsonaro precisar de uma cirurgia, ela precisar ir lá no gabinete do Alexandre de Moraes pedir mais uma vez um favor para permitir que o Bolsonaro... Cara, não tem jeito. Ela é uma pessoa que não tem essas coisas, polêmicas absurdas, sabe? Não, nada demais. E também não foi assim, ela não ficou, não é como se ela tivesse ficado de papinho, batendo... Pois é, mas na época lá, né, que o pessoal ficava, esse presidente não vai mais cumprir o que o Alexandre de Moraes fala, deixa de ser canalha, Alexandre de Moraes, né? Quem lembra? Planejou matar o cara. Aí agora fica que nem... Agora fica, ai, Alexandre... Ninguém esquece isso não, tá? Ninguém esquece isso não. Planejou assassinar o Alexandre de Moraes. Botou gente do exército pra seguir o Alexandre de Moraes e matar ele. Só não matou porque não acharam uma oportunidade. Aí fica com essa de que... Ai, Alexandre. Me poupa, cara. Papo, rindo. Não, ela foi lá, cumprimentou ele e pronto. E saiu. Né? Sim. Não vi nada demais nisso. Sem dúvida alguma, é uma injustiça enorme que o Bolsonaro tá sofrendo nesse momento. Não teve nenhum crime pra estar... Isso não aí realmente isso, não faz sentido. Não faz não sentido. O Bolsonaro planejou um golpe militar no Brasil, planejou matar Lula, Alexandre de Moraes, Zé Disseu e o Alckmin. Formação de quadrilha eu acho que entrou também, mas não, né? Aí o 8 de janeiro lá quebrou tudo lá, a mando dele. Mas isso aí foi de boa, né? O que é que ele fez demais? Só tentou dar um golpe de estado, matar o presidente eleito, o vice, o Zé Disseu e o Alexandre de Moraes Supremo. Que besteira, né? Mas que bobagem, não fez nada o bichinho. Deixa ele. Não é como se ele tivesse ficado 4 anos de presidência dizendo que tinha que dar um golpe de estado. Eu autorizo, né? Não é como se ele tivesse ficado falando isso, né? Pelo amor de Deus, né? O pessoal se faz de sonso, né, cara? O pessoal dá uma de doido mesmo, né? Me poupa, cara. Mas, assim, por outro lado, não existe perspectiva da gente mudar isso imediatamente. Não vai acontecer agora. O mais provável que aconteça é, se o Flávio ganhar a eleição, aí ano que vem a gente vai ter um governo de direita, ele pode fazer um pedido de anistia, um indulto, pode fazer um monte de coisa. Mas ano que vem.
esse ano, muito pouco provável que mude alguma coisa. Sim. Então, assim, ela tem que se precaver com isso. Ela tem que entender que, pelo menos pelos próximos meses aí, o Bolsonaro vai estar sob julgo do Alexandre de Moraes, né? E essa é a questão. Eu acho que o pessoal também está muito empolgado com a eleição antes do tempo. A eleição vai começar mesmo depois da Copa do Mundo. Sim, porque até então todo mundo está preocupado com a Copa. O brasileiro não está preocupado com a Copa agora, porque não começou. Inclusive o papo é esse porque o Lula deu uma virada, né? Com o escândalo lá do Dark Horse. Porque até um tempo desse o papo já ganhou papapá, né? Porque o Flávio tinha passado o Lula. Já tinha umas 3 pesquisas que dizia que numericamente tinha ultrapassado e que tinha chance de ganhar. Apesar de ter... O Flávio nunca passou da margem de erro, né? Sempre teve empatado tecnicamente quando ele começou a chegar perto. Aí tava todo mundo assim, ó. Aí depois disso foi isso aqui, ó. Aí depois foi isso aqui, ó. PL aponta viés em questionário do Atlas e contesta pesquisa. Pediu pra impugnar. Ó. O PL acionou o TSE pedindo a suspensão por liminar a divulgação da pesquisa Atlas Bloomberg. Um dia antes de ser divulgado. Aí, enquanto ele tava na frente, a pesquisa valia. Aí agora, além de querer impugnar, os defensores aí, como esses dois... mas aí também tem que entender que só começa depois. Começou a Copa ainda, mas a Copa vai começar daqui a pouco, né? Início de junho começa a Copa do Mundo. Aí vai ter... Brasil sempre gosta de Copa, coisa e tal. Quando terminar a Copa do Mundo, em julho, aí sim que vai começar esse papo de eleição. Aí que eu quero ver para que lado que a gente vai nessa história. Mas você acha que o Bolsonaro tem chance de ficar na casa dele mais tempo? Eu acredito que sim. Eu acredito Tomara, que ele porque seria muito bom. Ele tá com a saúde muito abalada, né? Pois é, ele é um senhor de idade. Ele é um senhor de idade. Até o José Dirceu fez uma declaração. O bichinho, né? Que dó. Ele só tentou matar o Lula. Só tentou matar o Alexandre de Moraes. Tentou matar o Zé Dirceu. E tentou matar o Alckmin, né? Planejou matar. O bichinho. Um homem tão bom. Tentou dar um golpe de Estado. Que dó, né? Que dó, né, gente? Grupo golpista discutiu instalação de campo de prisioneiro de guerra e fez referência ao campo de concentração de Auschwitz. Aí tá aqui, ó. Alguém tem algum planejamento ou viu em algum momento a condição de um CPG, campo de prisioneiros, né? Sem aparelhos? Aí botou aqui, Auschwitz. Então, o plano era campo de concentração para pessoas como eu, para pessoas como você que é contra, que tá assistindo, certo? Era um projeto nazi-fascista, tá bom? Muito provavelmente, você que tá me assistindo, talvez estivesse num DOPS da vida, levando choque no saco. Quando você pensar na saúde do Bolsonaro, você lembre que eles queriam fazer um campo de concentração para botar você e a sua família lá dentro. Beleza? Estão falando, o Bolsonaro não aguentaria uma cadeia assim, sabe? Então é complicado. Ainda mais, por mais que ele fosse um cara muito saudável, coisa e tal, ele teve a facada que, né, estragou o intestino dele todo lá. Isso intestino é um órgão complicado pra caramba. Demais. Depois que você começou a abrir, a mexer ali, é complicado, né? Demais. Antes da gente terminar aqui, Peter, e eu te agradecer, nós vamos agora perguntar pra você da Copa do Mundo. E a gente vai perguntar pro pessoal que tá... Não queremos saber a opinião do Peter sobre a Copa do Mundo. E nós encerramos por aqui. Peço pra você que você curta. Se você chegou até aqui, você vai curtir o vídeo, né? Não me deixa na mão não, que é importante. Se inscreva também, ative as notificações do sininho que tá aí. Se você puder também, hypa, porque é muito importante você hypar. Comenta umas 3 vezes aí, comenta o que você quiser, só não me xinga. Mas se você xingar também, vai ser bom pro canal, porque é engajamento. O YouTube não tá nem aí se você tá me xingando ou não. Ele vai considerar como algo positivo. Então, sinto muito lhe dizer, você tá ajudando o canal do mesmo jeito. Se você quiser contribuir, tá aqui o LivePix pra você mandar algum valor. E você pode ser membro do canal pra ajudar também. Tem também um valor demais. E é isso, até o próximo vídeo.